Gente, bom dia. Nós vamos estar falando hoje sobre as bacias hidrográficas, dando continuidade, né, às bacias hidrográficas. Aí fique atento para a gente ir tirando as dúvidas ou relembrar algo que já foi dito sobre as bacias hidrográficas. E nós vamos nos deter a duas bacias hoje, né, que é a bacia amazônica e a bacia do Rio São Francisco. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre elas, ok? Aqui nós vamos falar da bacia do Rio Amazonas, tá? Nós podemos considerar como a maior bacia hidrográfica do mundo. 60% dela está localizada no Brasil. 40% é dividida entre os outros países. Inclusive, vocês podem perceber que a nascente dela fica no Peru, tá? Coloquei aqui, ó, a Cordilheira dos Andes. O rio nasce aqui no Peru. Então, a gente não pode considerar a Bacia do Amazonas como inteiramente brasileira, apesar do nome Bacia do Rio Amazonas, não pode ser considerada inteiramente brasileira, porque outros países fazem parte, essa bacia faz parte de outros países. E começa no Peru, a nascente dela, e vai pelo Rio Maranhão. Depois do Rio Maranhão, ela vai entrar no Brasil. Quando ela entra no Brasil, esse rio é chamado de Rio Solimões, tá? E esse rio se encontra com o Rio Negro. E quando ele se encontra com o Rio Negro, ele é chamado de Rio Amazonas. E ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Então, ele sai do Peru e vai até o Oceano Atlântico, tá? Essa bacia, ela tem em torno de quase ou aproximadamente 7.000 quilômetros, né? É considerada a maior bacia do mundo. E esse rio, o Rio Amazonas é um rio de planície. Mas os seus afluentes, alguns dos seus afluentes, que são vários, né, gente? Quase 1.000 ou 1.000, alguns dizem que é quase 1.000, outros dizem que é 1.000 afluentes, eles são considerados rios de planalto. Eles desaguam as suas águas dentro do rio Amazonas, ok? Que também é considerado como o maior potencial hidrelétrico do Brasil, mas, como a gente falou na aula passada, é pouco utilizado, é pouco explorado, né? E também aqui nós temos, nessa bacia, nós temos as principais hidrelétricas, que nós vamos estar citando agora para vocês, que é a hidrelétrica do Rio Uatumã, Balbina, Rio Madeira, Jirau, Santo Antônio, Rio Xingu e Belo Monte, tá? Essa bacia do Rio Amazonas, qual é a funcionalidade dela, qual é o uso, qual é a importância, né? Nós podemos dizer que o uso dela está em torno da navegação, da energia também, da agricultura, da pesca, principalmente a pesca de subsistência, né? Que as pessoas pescam ali tanto para se alimentar como também para comercializar, né? E nós temos aqui os limites, nós podemos considerar os limites dessa bacia ao norte. Nós temos os planaltos das Guianas, que ela se limita com ele, faz limite, quer dizer, coladinha ali com eles. Ao oeste nós temos a Cordilheira dos Andes, ao sul nós temos o Planalto Brasileiro, tá? Eu coloquei mais esse mapa aqui para a gente retomar aqui, ó, partindo do Peru, do rio Apurimac, e vai passar pelo rio Maranhão, né? Ele passa pelo Maranhão antes de entrar no Brasil, olha. Aqui, Rio Solimões. Tem só esses rios? Não. São muitos afluentes, tá? São muitos rios. Só que a gente pegou aqui uns tópicos principais. Chegando aqui, ele vai se encontrar, quem vem ao encontro dele é o Rio Negro, tá? Após esse encontro, vocês podem perceber, acho que eu coloquei uma figura mais à frente, que a água do Rio Negro com o Rio Solimões, ela é totalmente diferente, né? E quando eles se encontram, eles formam o Rio Amazonas e vão desaguar no Oceano Atlântico, ok? Aqui eu já coloquei os rios que formam essa bacia. Claro, obviamente que não são só esses. Esses aí são os principais. Eu numerei para que vocês pudessem localizar cada um do que a gente vai falar agora. Olha, o Rio Amazonas, que é o principal rio dessa bacia, o Rio Solimões, o Rio Negro, o Rio Xingu, o Rio Tapajós, o Rio Jurema, o Rio Madeira, o Rio Purus, o Rio Branco, Rio Juruá, Rio Trombetas, Rio Uatumã,
e o rio Mamoré. Gente, aqui é a imagem que eu falei para vocês, né, do encontro das águas do rio Solimões com o Rio Negro, né? Olha aí, na imagem, como a cor da água é totalmente diferente, né? Olha como é lindo. O rio é dividido em 3 partes. Presta atenção nisso aí. Ainda nos países andinos, quer dizer, lá nos Andes, Cordilheira dos Andes, é chamado de Rio Maranhão. Ao entrar no Brasil, é chamado de Rio Solimões. Ao receber a água do Rio Negro, passa a ser chamado de Rio Amazonas. Isso aí, na verdade, é mais para fixação, que a gente já falou ainda na frente sobre isso, e eu queria mostrar mesmo a imagem do encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. E aqui nós vamos falar agora de outro rio importantíssimo, outra bacia, né, gente? Que é muito importante para o nosso território. Na verdade, ela é inteiramente brasileira. De que bacia nós estamos falando? Da bacia do Rio São Francisco, que é chamado também de Velho Chico. Lá já teve cenas de novela, enfim. Acho que vocês devem lembrar. E dizer que essa bacia ela se estende dos estados, ela inicia, na verdade, ela tem a sua nascente em Minas Gerais, depois passa por Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também pelo Distrito Federal, né? O Rio São Francisco, ele nasce ali na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele é considerado um rio perene, e ele deságua as suas águas, né? O seu percurso leva ele até o Oceano Atlântico. E qual seria o tamanho desse rio? Qual seria a extensão desse rio? Esse rio tem uma extensão de 3.161 quilômetros. É um rio extenso, nada comparado aos quase 7.000 da extensão ali do rio Amazonas, né? Que é considerado o maior rio do mundo. Ele é um rio considerado rio de Planalto. E o que a gente costuma dizer? Que o Rio de Planalto é um rio que não serve para navegação, né? Porque ele tem quedas d'água, ele tem cachoeiras, e uma embarcação ali caindo pode causar um estrago terrível, né? Embaixo, muitas pedras, enfim. Então, geralmente os rios de Planalto, eles não servem para navegação. O que não nós podemos dizer do Rio São Francisco, que tem um determinado limite, uma determinada área que serve sim, é um rio navegável. Ele é um rio perene, nós já falamos o que é um rio perene, um rio que nunca seca, né? Ao contrário dos rios intermitentes, que são rios temporários, que tem período que estão ali, tem água, e tem período de seca, e tem lugares que nem tem, né, esse acesso a esse rio, tem que ser através de canalização. O Rio São Francisco, boa parte dele, como a gente já falou, ele é navegável. De que parte, que trecho a que trecho, então, ele seria navegável? Ele se estende da Pirapora, em Minas Gerais, até Binômio Urbano de Juazeiro, que fica na Bahia, e também Petrolina, em Pernambuco. Essa é a parte que ele é considerado um rio navegável. O Rio São Francisco possui barragens e também cachoeiras, né, bem aproveitadas na produção de eletricidade. Agora nós vamos fazer assim um apontamento, apontar ali algumas usinas hidrelétricas de grande importância dentro dessa bacia hidrográfica do São Francisco. Nós temos aí Paulo Afonso e Sobradinho, que fica na Bahia, Três Marias, que fica em Minas Gerais, a de Xingó, que fica na divisa de Alagoas, e Sergipe, a de Itaparica, que fica em Pernambuco, e a de Moxodó, que fica em Alagoas. Essas são as principais hidrelétricas que existem aí ao entorno dessa bacia hidrográfica do São Francisco. Nós não poderíamos deixar de falar da transposição do Rio São Francisco, que é um assunto muito importante para muita gente, né? Como a gente sabe, o Rio São Francisco ele faz divisa, isso eu não posso deixar de marcar aqui para vocês, ó, eu já falei, entre o estado da Bahia e de Pernambuco, tá? Mas o que eu quero falar exatamente para vocês é justamente da transposição desse rio, a importância dessa transposição para outras pessoas. Como a gente sabe, o Rio São Francisco ele nasce aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ele tem um curso, né? Ele percorre aqui no seu leito e ele deságua lá no Oceano Atlântico, aqui, ó, certo?
E aqui nós vamos falar desse prolongamento do rio, dessa transposição, né? Como a gente sabe, o Rio São Francisco é um rio perene, um rio que nunca seca, e dessa região aí é o único rio que não seca, né? E os outros rios são chamados de rios intermitentes, são rios que temporariamente estão com água, depois não estão, e por conta disso há uma seca nessa região aí, principalmente na região nordeste, né? E essa água do rio, ela precisava ser canalizada, como esse projeto dizia, né? Canalização da água, para poder levar água para outras localidades. Ou seja, desviar o curso do rio através de canalização, para que essa água alcançasse outros lugares, até mesmo para a sobrevivência, gente, porque tem lugares em que a seca não deixa ter plantação, os animais morrem, as próprias pessoas vão em busca de água para sua própria sobrevivência. Então, a gente sabe da importância da transposição do Rio São Francisco, né? Qual seria, assim, os pontos negativos que a gente poderia colocar? No caso de... A gente sabe que nessas áreas aí tem muitas tribos indígenas, então acaba tendo um conflito, né, gente? Para poder pegar essa área para formar o curso de outro rio, que não seria um rio natural, seria um rio construído, criado ali o caminho desse rio pelo ser humano, pelo homem, né? A modificação do homem com a natureza. Então, isso seria um problema de conflito, porque os índios não aceitam, né, a área, mas olha só que importância tem de outro rio ali, mesmo sendo criado pelo homem, sendo construído pelo homem, sendo canalizado pelo homem, mas ter água ali naquela região, né? Mas vamos deixar esse conflito para lá, que é bem complicado. Outro problema que a gente poderia encontrar aqui é esse fluxo do rio. Quando ele chega lá no Oceano Atlântico, não vai ser da mesma forma, porque o rio foi desviado, foi canalizado para outros locais, então ele não vai chegar com a mesma quantidade de água, a gente pode falar assim, que chegava antes, né? Porque há um desvio, mas que é extremamente importante para a vida. E o que mais é importante, né, é a vida. Coloquei aqui um resumo das bacias hidrográficas, tá, gente? Só para a gente fazer uma leitura mesmo, tá? Para relembrar. Olha só, é a área compreendida por um rio principal e seus afluentes ou subafluentes. Nós trabalhamos só com afluentes, né? Mas aqui o significado de bacias hidrográficas. Aí nós vamos ver aqui no segundo ponto as principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho da bacia amazônica, da bacia de Tocantins, da bacia de São Francisco, da bacia do Paraná, da bacia do Uruguai. E para a gente só estar relembrando um pouquinho de cada, já que a gente só fez menção a duas, tá? Bacia Amazônica, considerada a maior bacia do planeta. Ela abrange a América do Sul, uma área de quase 7 milhões de quilômetros, né, gente? E a bacia do Tocantins ocupa quase 10% do território nacional e é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. Ou seja, se eu perguntar qual é a bacia localizada inteiramente no território brasileiro, eu não vou poder dizer que é só Tocantins, tá? Eu vou ter que dizer que é Tocantins e São Francisco, que a gente viu ainda há pouco, né? Ela é a maior bacia localizada inteiramente. A maior bacia é Tocantins, mas as duas que estão inteiramente no território brasileiro é Tocantins e São Francisco. A bacia do Paraná, essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas. Dentre elas nós podemos mencionar Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, mais famosa, que está entre Brasil e Paraguai, né? A bacia do Uruguai, que apesar de não ser muito usada para a fabricação de usinas hidrelétricas, podemos destacar as usinas de Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro, Machadinho, enfim. Mas também existem as bacias secundárias, formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal,
né? Porém, foram reunidas em 3 grupos, três grupos isolados. Na sua localização, que nós temos aí a bacia do Norte e Nordeste, a bacia do Leste e a bacia do Sul e Sudeste. Isso aqui é só para a gente dar uma lida, para a gente fixar mais um pouquinho, ok?